A tela de abertura aí da unidade 3.1 está aparecendo para vocês? Ok, Oksana, obrigado pelo retorno. Tá joia. Nós vamos esperar só um pouquinho, mas não vou esperar muito, não. Já são 7 horas. Sei que tem colegas aí que estão chegando de serviço, essa coisa toda. A gente espera um pouquinho, mas temos que aproveitar bem o nosso tempo. Vocês já devem estar sabendo, eu vou repetir isso algumas vezes, tá? Mas lembrar que as avaliações, o prazo para preenchimento começa hoje e vai até o dia 30, ok? Então, essas avaliações, elas são preenchidas online, o horário não é o horário de aula para preenchimento, então eu sei que está todo mundo aí com um grau forte de ansiedade, mas vocês vão ver que isso vai ser tranquilo. A gente conversou bem aí dos professores, estamos tentando ver os mecanismos aí que sejam adequados. Então, podem estar tranquilos que a gente vai conseguir superar bem isso aí, ok? Olha, eu vou esperar só mais um pouquinho, mas não... espera aí que tem um aluno pedindo aqui só um instantinho, moçada. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele. Estou só esperando aqui, gente, um colega de vocês que disse que não estava conseguindo abrir o Ava, me chamou pelo WhatsApp. Ok. Deu certo agora, Vitor? Tá aí dentro, né? Beleza. Deu certo, valeu. Tá jóia. Se precisar lá colocar nos grupos de WhatsApp, eu não coloquei agora porque é o mesmo link, né? O pessoal já tinha entrado, mas se você quiser disponibilizar lá no grupo da turma, tá tranquilo, tá bom? Coloquei lá já, valeu. Tá jóia. Beleza. Pessoal, no meu 75, tá? A nossa aula hoje é curta, a gente tem 1 hora e pouco só. Vamos aproveitar então, vamos trocar aí as nossas ideias de hoje. Tá? E, assim, a aula de hoje, especificamente, pela própria dinâmica aí, eu sei que muitos de vocês estão preocupados, mas já adianto aí que vocês vão ver que pelo menos da minha parte, sem nenhuma necessidade a respeito dessa prova, vocês vão ver que ela está muito, muito, muito tranquilinha. Tá? Mas eu decidi dessa aula a gente ter uma
uma abordagem um pouco mais de trocar uma ideia, bater um papo, algumas coisas, de não pegar muito pesado em termos de conceitos e de aprofundamento aí de conteúdo, tá? E nas outras aulas a gente vai dar uma aprofundada mais, ok? Essa unidade, tá? O objetivo, a pergunta que Opa, isso aqui é o link. Essa aqui. A pergunta dessa unidade, que a gente vai tentar buscar ferramentas para respondê-las, é basicamente essa. Como desenvolver e implementar cadeias de suprimentos cada vez mais eficientes e econômicas. A eficiência, entendida aí como você entregando ao consumidor aquilo que o consumidor deseja, você atendendo aquilo que ele busca, ok? E a questão da economia, de você fazer isso ao menor custo possível. Okay? Você conseguir aí equilibrar, que a gente já conversou aí outras vezes, conseguir entregar, atender o desejo do seu cliente ao menor custo possível. E o que a gente tem para ver para frente? Eu acho que é sempre bom a gente ter uma visão macro do processo. Então, essa unidade, a unidade 3, é gestão das cadeias de suprimentos. As 4 sessões vão ser: a sessão de hoje, um conceito de projeto, ok? E muita a questão conceitual, a visão geral de alguns termos importantes. Depois a gente vai mais colocar a mão na massa em termos de elaboração e implantação dessas cadeias. Vamos conversar sobre parcerias e técnicas colaborativas. E depois também conversar sobre estratégias e medidas de desempenho. A nossa última unidade é um entendimento mais aprofundado dos sistemas de cadeia de suprimento. E aí vamos falar de cadeia de valor, vamos falar de logística integrada, vamos falar de gestão de compras e vamos falar de inteligência corporativa, ok? Então, hoje, especificamente falando sobre projeto de cadeia de suprimentos, eu quero aproveitar esse período aí que a gente já está sentindo aí, e a gente poder, eu queria mesmo dar a vocês muita liberdade da gente conversar um pouquinho sobre a questão de cenários, de mudanças inesperadas e mais um monte de coisa que a gente está vivendo aí, ok? Nesse sentido, moçada, espera aí. Aqui, tá. Eu cliquei um negócio errado aqui. A tela continua aparecendo para vocês aí, correto? Ok, tá joia, Igor. Obrigado. É porque eu cliquei no negócio aqui e fiquei com medo de ter feito uma bobagem. Em economia, existe uma expressão que é extremamente interessante. Não é uma expressão técnica, mas quem trabalha com geração de cenário em estudos macroeconômicos ouve, é a ideia de cisne negro, ok? Uma das coisas que eu comentei, talvez até eu já tenha falado isso com vocês, se tem uma coisa que é inerente, que é inseparável do capitalismo, são as crises. Então, desde que o mundo é mundo, o mundo passa por crises. E nos últimos séculos, você pode considerar aí
dos anos 20 do século passado para cá, nesse último século, nesses últimos 100 anos aí, o mundo passou por diversas crises. Quanto mais o mundo se globalizou, quanto mais o mundo se integrou, as crises no capitalismo ocorrem. E, na verdade, moçada, em relação a essa crise que a gente está vivendo agora, tem duas coisas que a gente precisa ter clareza. Primeiro, que não é a primeira crise que o mundo ocidental vive. E aí, quando eu digo, moçada, mundo capitalista, é porque, assim, qualquer outra tentativa de modelo econômico do mundo não funciona, ok? Então, simplesmente qualquer outra... Até os países que se dizem comunistas hoje, eles incorporam algumas características de capitalismo. Então, você falar aí de Cuba, falar até de Coreia do Norte, achar que China é comunista é um desconhecimento da realidade chinesa. Tá? A China é uma ditadura, ok? Um governo central lá, planejamento de Estado, mas está muito longe de ser comunista. Mas o fato é que o mundo capitalismo, de tempos em tempos, vive crises, ok? E o grande desafio da crise é exatamente a dificuldade de prevê-la. Então, tem gente que, se você for acompanhar aí as publicações de certos economistas, o sujeito, todo ano, ele prevê que aquele ano é o ano da crise. Então, se ele vai prevendo, ele vai errar durante vários anos, mas num determinado ano ele acaba acertando. Mas os bons economistas e as pessoas que trabalham com geração de cenários usam essa expressão cisne negro. O que vocês acham que a expressão cisne negro carrega? Qual que é a ideia de alguém que fala em relação a um acontecimento dizer que aquilo é um cisne negro? Alguém arriscaria? Já estou falando demais aí. Vamos ver se alguém fala ou digita aí alguma coisa. O que é que seria qual o conceito de cisne negro? Qual que é a ideia de cisne negro? O que é que vocês acham? Alguém arrisca? Oxana, fala alguma coisa. Está escondido aí? Vocês estão aí só virtualmente, moçada? Gente, cadê vocês? Victor, o que é que você acha que é o cisne negro? Tem ideia do que seja? Cara, você está só escutando. No veterinário? Uai, essa agora eu não entendi. Não, explica aí, velho. Senão vai ficar meio complicado para você, ué. Ah, tá bom, ué. Tá bom. Senão o povo já ia começar a fazer umas piadinhas esquisitas aí com você. Mas tá bom. Então, enquanto o Caio cuida lá do gato dele no veterinário, alguém já viu a pergunta óbvia. Todo mundo já viu um cisne branco, pelo menos em foto, correto? Foto, em filme, ok? Mas o cisne negro, ele até existe na natureza, mas ele é extremamente raro. A probabilidade de acontecer um cisne negro é extremamente raro, ok? E aí, o que muita gente diz é que boa parte das crises, elas
ocorrem por uma combinação de fatores muito rara e que, por ser rara, ela é extremamente difícil de ser prevista. E tudo aquilo que você não tem como prever, você não tem como se esperar. Joia, Victor, a ideia seria um evento extremamente raro, muito difícil de ser previsto, que causaria efeitos que poderiam gerar exatamente uma catástrofe econômica, ok? A ideia do cisne negro é que você sabe que em algum momento a crise vai acontecer, mas não sabe quando, nem sabe o que vai levar, ok? E a situação que a gente está vivendo agora é exatamente essa. Tá? O mundo já passou por pandemias anteriores, então tem algumas questões muito interessantes de alguns países pobres lá da Ásia, eu estava lendo isso essa semana, em que alguns países pobres da Ásia estão tendo um resultado muito efetivo no controle do coronavírus, porque nas crises de saúde anteriores, a população incorporou hábitos, ok? E aí eles já tinham vivido isolamento, já tinham vivido fechamento de aula, de aglomerações, essa coisa toda. Então, assim, para esses países, mesmo países relativamente pobres, a população rapidamente incorporou esses hábitos, a diminuição de casos foi significativa, o famoso achatamento de curva, ele ocorreu lá, e aí, então, essas economias, mesmo pobres, lógico, elas estão tendo uma redução da atividade econômica muito intensa, o mundo todo está tendo, mas pelo menos não está havendo a perda de vidas como está acontecendo em outros lugares, ok? Então, é uma outra questão, assim, que eu espero que vocês já tenham entendido também, até como engenheiros, é que o que muita gente dizia haver uma dicotomia, ou seja, como a gente fala em economia também, um trade-off, você tem que escolher entre a questão econômica e a questão humanitária de saúde, isso não existe. Tá? A crise econômica já se instalou no mundo todo, ok? Então, você está vendo aí o que está acontecendo, por exemplo, com o barril de petróleo. As pessoas estão produzindo petróleo e não estão tendo onde estocar esse petróleo, ok? E outras situações aí espantosas ao redor do mundo. Então, é uma situação completamente inesperada, ok? E aí, como que a questão logística fica nisso? Porque a gente passa a ter, nesse cenário, situações completamente inesperadas. Então, ao mesmo tempo em que você tem petróleo sobrando no mundo, por quê? Por que o petróleo está sobrando? Porque as pessoas não estão viajando de um lugar para o outro. Então, a demanda por combustível no mundo caiu de uma forma assustadora, ok? Então, isso joga o preço do barril de petróleo lá embaixo, algo inesperado, ninguém podia nem imaginar, tá? Nem nos sonhos mais loucos de delírio de alguém aí, que poderia estar acontecendo o que está acontecendo com o petróleo agora. Por outro lado, você tem aí demanda por determinados produtos farmacêuticos, produtos químicos e questão de roupa de proteção e máscara, essa coisa toda.
mudando de uma forma completamente diferente, ok? De você ter aí empresas, eu ouvi falar de empresas, por exemplo, empresas chinesas, de que tinham já contratos estabelecidos de fornecimento de respiradores com multa, e que a empresa não estou dizendo que isso é ético, tá, moçada? Eu estou dizendo que é o que está acontecendo, de empresas que é mais vantajoso para elas não entregar o respirador, pagar a multa pela não entrega do respirador, do equipamento que estava lá previsto em contrato, e vender esse respirador para uma outra pessoa, para um outro país que está disposto a pagar muito mais, e ela vai ganhar muito mais vendendo esse respirador e pagando a multa, o lucro dela vai ser muito maior. Então, isso mudou completamente o cenário, ok? Então, nesse sentido, quanto mais a gente conhece a nossa cadeia de suprimentos, quanto mais detalhes a gente tem do processo todo, da forma como as coisas acontecem, mais fácil fica para se ajustar ao novo cenário. Então, é basicamente isso que eu queria destacar com vocês nesse primeiro momento, ok? Que uma situação inesperada é muito mais fácil você adaptar um plano já estabelecido a uma nova realidade do que não ter plano nenhum e enfrentar uma realidade completamente diferente daquela que você tinha imaginado, ok? Então, nós vamos voltar nisso aí. Eu gastei um pouquinho de tempo nisso, ok? Porque a gente vai falar hoje, tá, dessas fases de decisão, na realidade, de uma das fases de decisão, mas as fases são a fase estratégica, onde você estrutura a cadeia e define os processos que vão acontecer em cada estágio, é o foco da nossa aula de hoje. E nas próximas aulas dessa unidade, nós vamos falar da fase de planejamento, que é a definição das políticas operacionais e das restrições que você vai enfrentar, ok? E, por fim, a fase operacional, em que você vai exatamente implementar essas políticas, ok? Então, o nosso foco eu tenho uma cadeia de suprimentos. Então, aí você vai observar, eu tenho aqui, eu tenho o fornecedor, eu tenho o fabricante, ok? Observa aqui o material vindo para cá, tá? Eu tenho do fabricante para o distribuidor, ok? Do distribuidor para a loja e da loja para o consumidor, ok? Então, aqui eu tenho um fluxo ocorrendo, o fluxo de materiais. Vou ter como fluxo reverso aqui, ó, deixa eu fazer um negócio aqui, ver se eu consigo mudar. Muito bem, vamos ver aqui. Eu tenho aqui como fluxo reverso do consumidor para a loja, a informação, da loja aqui para o distribuidor, do distribuidor ele vai voltar essa informação para o fabricante vai voltar essa informação para o fornecedor. E também o mesmo fluxo aqui, o fluxo financeiro. Então, entender esse processo todo aqui é fundamental para que a gente possa construir um bom projeto e entender como que as coisas funcionam. Então, o que é que a gente não pode esquecer? Quais são as considerações fundamentais para a gente fazer um bom projeto de gestão de cadeia de suprimento? Tá? O primeiro,
é nunca esquecer que o principal foco é a melhoria da eficiência. Então, eu vou buscar sempre atender melhor as necessidades do meu cliente e, com isso, aumentar a competitividade da empresa. Então, lembrar que a logística faz parte das armas que a empresa dispõe para conquistar mercado, para atender o cliente, aumentar a sua competitividade, consequentemente, sua lucratividade. Uma coisa que muita gente esquece é a identificação de restrições. Então, às vezes, você faz um projeto maravilhoso, uma ideia fora de série, mas você vai esbarrar, às vezes, com uma restrição financeira, e ainda que isso, às vezes, possa ser de alguma forma contornado, existem algumas situações de limitações legais que estão crescendo cada vez mais. Então, é uma realidade que o engenheiro de produção ele necessita se aperfeiçoar e necessita, eu vou dizer assim, aumentar a sua adaptabilidade é exatamente nessa questão legal. Então, hoje, cada vez mais, questões de proteção ao meio ambiente, questão de relações trabalhistas, de questões de direito animal, de um monte de coisa que vocês imaginarem, elas passam a oferecer restrições muito sólidas e, às vezes, muito inesperadas. Uma legislação, às vezes, muda e pode comprometer totalmente a viabilidade econômica de um negócio. Então, é preciso estar atento a isso. Uma outra coisa é que você precisa conhecer as características do seu consumidor, que a partir dessas características é que você vai conhecer e estabelecer qual é que é o volume de entregas, onde você vai localizar fábricas, centros de distribuição, o varejo, o processo todo de distribuição, quais serão as características do produto, como que você vai estabelecer suas rotas, qual o tamanho de lote. Então, tudo isso está em função, ou é definido em função das características do consumidor que você vai identificar. Outras coisas, melhor dizendo, que você não pode esquecer é o seguinte: onde que você vai estabelecer as suas instalações, seja de produção, seja de distribuição, e a capacidade delas. E em relação a projeto, existe um aspecto que sim, chave, que é fundamental e que não tem uma regra única de decisão, que é o seguinte: uma instalação que for superdimensionada, você espera uma demanda extremamente elevada, constrói uma fábrica muito grande e aí você fica com capacidade ociosa, você tem, às vezes, equipamentos, instalações se depreciando, e aí você acaba tendo recursos que poderiam ser muito úteis em outras áreas da empresa, que vão ficar faltando, ok? Por outro lado, se você dimensiona uma fábrica muito pequena, e depois você tem um aumento de demanda, o custo, às vezes, para você aumentar a capacidade produtiva daquela fábrica, ela é extremamente elevado e, às vezes, ao ponto de não valer a pena. Você vai perceber que, às vezes, é melhor você abrir mão, não atender um determinado cliente e você acaba não desperdiçando aquela oportunidade, porque o custo de aumento ou de ampliação de uma capacidade produtiva, às vezes, vai ficar
muito elevada. E aí, falando de localização e capacidade de instalações, eu quero fazer agora uma pergunta para vocês, para a gente pensar como engenheiro de produção. Eu vi algumas postagens de rede social dizendo mais ou menos o seguinte: aqui no Brasil a gente tem Artex, Hering, eu acho que uma outra que eu não lembro agora, lá no Rio Grande do Sul. É um absurdo que o Brasil esteja tendo que importar máscara chinesa, ok? E porque o Brasil teria condição de atender esse... A gente não precisaria, a questão é, a gente não precisaria ir na China comprar essas máscaras. Onde está o erro de entendimento de uma afirmação dessa? O que é que vocês acham? Eu estou dizendo que tem um erro de entendimento numa afirmação dessa. Qual que é o conceito que vocês acham que estaria faltando numa afirmação como essa? Ajuda aí, gente, eu falar um pouquinho mesmo. Deixa eu ouvir vocês ou ler um pouquinho vocês. Vamos falar aí um pouquinho. Quem está por aí? Adalberto, João, Pamela, Eide, Pedro, Vitor, Oxana, Igor. Ó, foi só falar do Vitor, o Vitor saiu. Ô, João, ó. E aí, moçada? Alguém identifica onde que está esse erro? Vou repetir, Caio. Eu vi em redes sociais uma frase mais ou menos o seguinte: é um absurdo que o Brasil, tendo Hering, Artex e outras empresas têxteis que são grandes lá no Rio Grande do Sul, perdão, no sul do país, não no Rio Grande do Sul, no sul do país, que o Brasil esteja importando máscaras de respiração da China. E aí dizendo, é um absurdo, a gente tinha que comprar isso da indústria nacional. E eu comentei que há um erro de entendimento nesse processo. E perguntei qual que era esse erro de entendimento. E o erro é o seguinte, meus amigos, aí o Adalberto falou, que não, então vamos ver se você concorda e entende o que é que eu vou dizer, Adalberto. O processo de fabricação dessas máscaras, para que essas máscaras tenham um custo reduzido, ele é um processo muito específico. Eu tenho uma linha de produção, porque, na verdade, essas máscaras, elas não são produzidas a partir de uma indústria têxtil, ok? Não é um processo de como a confecção de uma camisa ou de uma blusa ou de alguma coisa desse tipo. O processo de produção é muito específico. E aí, tem um conceito que é muito importante na engenharia de produção, que é o conceito de economia de escala, que diz que quanto mais a gente produz um determinado produto, mais o custo unitário dele vai cair. Então, nesse momento, se a Artex, se a Hering e outras grandes empresas brasileiras, elas fossem direcionadas para produzir essas máscaras, as máscaras como a gente conhece aí, ou de não tecido, ou mesmo a N95,
o custo unitário dessas máscaras acabaria crescendo muito, ok? Eu não estou com isso dizendo que a gente não deve estimular, por exemplo, os pequenos negócios locais a comprar máscaras. Então, aí, se você quiser comprar máscara de uma vizinha, de uma costureira, de alguém que está fazendo isso para vender, eu estimulo, compre mesmo, faça isso. Mas para uma compra de aí centenas de milhares, de milhões de unidades dessas máscaras, não é economicamente viável você mudar a estrutura produtiva de uma indústria têxtil para um produto como esse, ok? Então, ainda que esteja do outro lado do mundo, você tenha toda a dificuldade de logística, de transporte, dessa coisa toda, eu tenho que pensar como cadeia de suprimento. Então, eu tenho que começar vendo a que custo esse produto ele seria produzido, ok? Então, se a produção dela é num custo elevado, por mais que ela esteja próxima, eu não tenho como fazer. Isso, é exatamente esse conceito, Caio. A gente até tem no Brasil, tá? Tem a 3M lá em São Paulo que produz máscaras, ok? Não sei se tem alguma outra que produz, mas o que é que acontece? A 3M, ela tinha ou tem uma estrutura produtiva para atender uma determinada demanda aqui no Brasil. Essa explosão de consumo, de demanda que houve em relação a essas máscaras, essa empresa ela não consegue. Alguém entrou aí com o... Abriu o microfone, moçada. Eu acho que é você, Adalberto. Acho que abriu seu microfone aí, meu amigo. Isso, legal. Obrigado. Então, essas empresas elas não conseguem se adaptar rapidamente para produzir essa quantidade. Enquanto a indústria da China, ela já foi desenhada, já foi preparada, ela já tem uma capacidade para atender a demanda global. Ok? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas observações ou com algumas propostas que podem parecer interessantes, mas na realidade, na prática, elas significariam a gente aumentar ou a gente pagar mais por um item que hoje é um item indispensável, ok? Agora, é diferente, todo mundo viu aí de empresas que adaptaram a sua estrutura produtiva para álcool gel, ok? E aí eu não sei, porque o que eu comprei aqui em casa me manteve até hoje, mas vocês aí como consumidores, alguém sabe se ainda está tendo dificuldade para se adquirir álcool gel na cidade? O que é que vocês me dizem? Vocês têm alguma informação disso? Alguém procurou esses dias? Lá no Coelho Diniz está lotado, o preço está alto. Mas tem. Tem sim, professor. Lá tem. Ok. Eu não sei se vocês prestaram atenção, como que... Esse é um outro aspecto também. Eu moro no São Pedro, e isso, então tá fácil de achar, ok? Por quê? Porque você teve aquele momento inicial de que muita gente comprou até exageradamente. Você comentou isso aí, né, Caio? Que lá onde você trabalha, teve empresa que comprou o estoque todo por causa dos funcionários. Eu lembro você comentando isso comigo. Mas depois que a demanda ela se estabilizou, você tem aí os produtos. Sim, Adalberto. Essa questão da China aí e de mão de obra, de impostos,
esse é um tema assim que a gente valeria um bom papo, ok? Mas eu te digo assim, não é quando a gente fala hoje China, tá? Mas eu te digo que também existem hoje outras empresas que já estão saindo da China e estão indo para outros países ali perto, tipo Camboja, Vietnã, instalando fábricas para aproveitar a mão de obra lá. Então, os orientais, de uma forma geral, têm conseguido muita produtividade nessa questão industrial, ok? Isso é um aspecto interessante aí dos nossos dias. Mas um outro aspecto que eu queria destacar também, eu estava comentando, eu moro no São Pedro e assim, a gente faz compra no supermercado aqui do bairro. E no supermercado que eu vou, nos primeiros dias, você tinha um funcionário com um álcool em gel na mão e que ele passava lá no carrinho e passava na sua mão e essa coisa toda. Só que isso mudou. Vocês viram o que é que está acontecendo? Eu sei que aconteceu nesse supermercado. Aconteceu em outros supermercados que vocês estão indo também? Como está sendo o fornecimento do álcool gel? Ó, eu compro constantemente lá no Coelho Diniz, pelo menos ali na unidade do Vila Isa, permanece do mesmo jeito. Tem sempre um rapazinho ou uma mocinha lá com álcool em gel, passa na mão e passa no carrinho. É mesmo? Olha só. Será que foi só aqui no São Pedro? Alguém viu algo de diferente em algum outro supermercado, moçada? O que é que vocês me falam? Tudo a mesma coisa? Bom. No Big Mais da 13 de maio, eu acredito que não seja álcool, não. Não sei falar qual solução que eles estão usando lá, não. Mas fica um menino borrifando uma solução lá, mas não é álcool, não. Tem cheiro de álcool, não. Mas é um funcionário. Isso. Olha só. Então tá bom. Interessante. Pois aqui no São Pedro, eles colocaram, tipo um totemzinho, uma caixa, tá? Em que está na entrada da loja, tem o nome, eu já vi até gente oferecendo isso para vender, começar a aumentar aí na cidade. É uma caixa em que você tem um pedal, e aí você pisa o pedal e tem um tubozinho em que sai uma dose de álcool em gel. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a descrição que eu estou fazendo. Eu pensei que estava tão comum que eu não estou rodando, não estou saindo de casa. Depois eu vou ver se eu acho aí para colocar. Se alguém achar a foto aí. No cartório de imóveis tem isso aí que você está falando aí. Ah, no cartório tá. de primeiro imóveis. Já instalaram lá também. Tem na entrada lá. Você chega, você pisa, não é isso? E Isso, aí tem. é como se fosse uma lixeirinha, mas porém sai um álcoolzinho na hora lá. Isso. Igual o pedalzinho da lixeira. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu acho que é esse nome mesmo, Eide. Pedal gel. Eu acho que é esse o nome. Eu vi alguma propaganda até no status de um aluno, ele oferecendo esse produto. Então, o que acontece? Isso é uma solução logística, moçada. Ao invés de você colocar... legal. Essa empresa deve estar ganhando muito dinheiro nesse período. Tá? Porque, ao invés de você estar pagando um funcionário para fazer isso, você deixa o equipamento lá e aí você fornece ao cliente aquilo que ele está precisando, ok? Então, mesma coisa. Certamente essa empresa deve ter contratado mais gente, eles devem ter aumentado linha de produção ou qualquer coisa desse tipo para aproveitar essa mudança na demanda, ok? Então, voltando aí,
na questão do projeto, né? Só abrir esse parêntese, você dimensionar a sua capacidade em função da sua demanda, ok? Outra coisa, tá? Saber onde você vai fabricar e onde você vai armazenar cada produto. Você vai pensar também nos meios de transporte e nos sistemas de informação. A gente vai falar sobre isso aí mais na frente. Agora que eu vi aqui, eu vou ter que adiantar um pouquinho para a gente não atrasar o nosso final de aula. Olha só, nós vamos falar agora de 3 aspectos importantes e aí a gente vai fechar a aula com uma reflexão. O primeiro aspecto é entender que as cadeias de suprimentos têm ciclos, ok? E esses ciclos, eles começam em um agente e terminam em outro. Deixa eu mostrar isso com a figura, que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Então, quais são os ciclos? Eu tenho o ciclo do cliente, o ciclo do varejista e do distribuidor, o ciclo do fabricante e o ciclo do fornecedor. Percebem que eu tenho aqui, eu estou chamando de ciclos, mas eu tenho um fluxo aqui, ok? O produto sai do fornecedor para o fabricante, depois para o varejista, para o distribuidor ou para o varejista, e depois chega até o cliente, ok? E quais são os estágios? Então, entender que o ciclo todo, o processo todo, começa com o pedido do cliente, ok? Então, eu tanto posso ter, falando de pedido aqui, num processo em que uma máquina é produzida sob encomenda, ok? Quanto um cliente que vai na prateleira do supermercado e retira um produto. Então, eu estou colocando como solicitação, mas também pode ser entendido como a própria retirada, a própria compra que o cliente realiza, ok? Depois, eu tenho a reposição, que é quando o varejista ou distribuidor vai ao fabricante e diz, olha, o cliente comprou, então é preciso que você reponha isso no meu estoque. Então aí eu tenho um movimento que vai do fabricante em direção ao atacadista ou varejista para repor aquilo que o cliente comprou. Lembrando que foi o cliente quem deu início ao processo. Aí eu tenho o processo da manufatura, que é exatamente o processo de fabricação ou montagem dentro do fabricante. Estão percebendo a ligação aqui, ó? Tá? O ciclo do cliente começa com o pedido, que é a compra ou a solicitação. Na etapa seguinte, eu tenho o ciclo no distribuidor ou no varejista, que é a reposição, que vai do fabricante para o varejista. Eu tenho aqui o estágio da manufatura, que ocorre no fabricante, que é o ciclo dentro do fabricante, que é o processo de fabricação ou montagem. E, por fim, a aquisição, que é quando o fabricante vai comprar o produto ou serviço do seu fornecedor, ok? Então, aqui eu tenho o fabricante adquirindo do fornecedor, depois o fabricante produzindo e repondo para o varejista e depois o cliente retirando do varejista. Então, eu tenho esses ciclos e eu tenho aqui esses estágios, ok? Figurinha muito tranquila, só para vocês terem uma visão macro do processo. Tá tranquilo? Entendido aí, sem problema? Alguma dúvida disso aí? Vou considerar aí o silêncio de vocês como se está tudo ok. Legal? Muito bem.
Vamos aqui. Agora, então falamos dos ciclos. Um outro processo muito interessante, um outro conceito, melhor dizendo, muito interessante, a gente já falou isso, que são os fluxos. Existem 3 fluxos na cadeia de suprimentos. Existe o fluxo de produto, deixa eu pegar aqui, o fluxo de produto, ok? Que vai do fornecedor até o cliente, ok? E existem os fluxos de informações, a gente já falou isso algumas vezes, vai do cliente até o fornecedor, e o fluxo financeiro, ok? Onde? Está aqui, ó. O cliente paga ao varejista, o varejista vai pagar ao distribuidor, o distribuidor vai pagar ao fabricante, o fabricante, então, vai pagar ao fornecedor, ok? Não? Só lembrar que esses fluxos existem, eles têm que ser entendidos, eles têm que ser conhecidos para que a gente desenhe um bom projeto, ok? E o outro conceito que a gente vai conhecer hoje é o conceito de tempo de prateleira, ok? A ideia é, existem produtos que podem ficar muito tempo na prateleira de um vendedor sem que haja absolutamente processo, uma perda de valor. Vocês conhecem, ou vocês saberiam dizer, deixa eu perguntar dessa forma, tá? Qual que é a diferença entre obsolescência e prazo de validade? Jogando aí a bola para vocês. Qual que é a diferença entre obsolescência e prazo de validade? Ou se alguém quiser dar um exemplo. Aí eu vou dar três produtos para vocês pensarem. Eu tenho parafuso, eu tenho celular e eu tenho fruta. Parafuso, celular e fruta. Deixa eu escrever aqui. Como que eu posso usar esses 3 exemplos para diferenciar obsolescência de prazo de validade? Ok, exatamente. É isso aí, Caio. A ideia... Aí. Igor, aí eu coloquei isso, fruto prazo de validade. O parafuso eu coloquei uma pegadinha. A não ser que você mude assim alguma combinação, alguma coisa desse tipo, mas eu tenho aqui em casa uns parafusos de muitos e muitos anos que eles funcionam perfeitamente. Tá? Eu tenho parafuso de cama aqui que, olha, deixa eu te dizer, de quando eu era solteiro. Eu já tenho mais de 25 anos de casado e os parafusos estão funcionando perfeitamente. Concorda comigo? Então, existem produtos cujo tempo de prateleira a gente pode colocar aí tendendo a infinito. Não, tranquilo, eu coloquei a pegadinha aí sem problema. Tá? Mas entender que... Tá certo, Caio, tá bom. Então, existem produtos que tendem a
a ter um prazo de prateleira que tende a infinito. Eu não vou ter dificuldade em ter esse produto aí no estoque durante muitos e muitos e muitos anos. Existem outros produtos que eu tenho que administrar a obsolescência dele. E isso, em questão de celular, moçada, é um desafio, ok? Eu confesso que eu não tenho muito acesso à informação dessas estratégias dessas empresas, mas eu vejo assim que esses revendedores, os varejistas de grandes redes, eles têm que saber administrar isso muito bem, porque a velocidade de lançamento desses aparelhos é muito, muito intensa. Então, de repente, você tem hoje um que é top, e amanhã ele já não é, e depois entra um outro, e as escolhas do consumidor mudam com muita velocidade, muita concorrência nisso aí. Então, a empresa tem que tomar cuidado para, se por um lado ela tem que cuidar para não ficar com um estoque de produtos que são defasados, de celulares, por exemplo. Por outro lado, ela tem que tomar cuidado para, de repente, não ter um produto que muita gente está querendo e ela não tenha. Então, administrar isso é muito importante. Essa questão da obsolescência é um desafio grande. Agora, o que eu queria comentar com vocês é exatamente o tempo de prateleira. E aí, eu quero fazer com vocês o seguinte, a gente já fez isso outras vezes, eu vou passar para vocês o link do YouTube, é um vídeo curtinho, a gente assiste juntos e aí depois vai bater um papo sobre ele, tá legal? Eu vou passar o link aí para vocês. Aí a gente assiste e daqui a pouco bate um papo, beleza?
Então, moçada, esse processo, né, só para conferir, a tela voltou aí para vocês? Tem um outro link aí em que esse texto, esse vídeo, perdão, ele é citado também. Eu vou passar aí para vocês não precisam acessar agora, a gente vai terminar aqui, mas depois quem quiser dar uma lida, ele fala um pouquinho, tá? É o mesmo autor desse videozinho curto, ele tem um textozinho sobre essa questão para supermercados, que é um grande desafio, moçada. Hoje, o aumento como é que eu vou dizer para vocês? A mudança dos nossos hábitos alimentares fez com que essa logística de alimentos ela se tornasse cada vez mais importante. Então, a necessidade de mecanismos de gerenciamento disso e o fato de que nas grandes cidades você tem aí as pessoas não têm mais acesso, não têm mais contato direto com o produtor rural, faz com que esse aspecto de vida de prateleira de produtos perecíveis seja algo chave para muitos supermercados. Muitos mesmo. Porque você tem hoje uma questão legal extremamente importante, tá? Você tem aí processos como é que eu vou dizer? De risco de você vender um produto fora do prazo de validade. E aí você tem uma coisa que é bastante difícil de se resolver, ok? E aí, me permitam o seguinte, eu vou depois deixar um link, mas eu acho que tem um conceito aqui que vai ser importante para a gente entender, para você pensar aí num engenheiro de produção, às vezes responsável pelo gerenciamento, digamos, uma área de perecíveis em um supermercado. Deixa eu ver se eu coloco para vocês assim. Se eu tenho um estoque muito grande de arroz perto do prazo de validade, é um problema muito mais difícil de resolver em termos de venda, ok? Não estou falando de lucro, estou falando de venda. Se eu tenho um estoque de arroz cujo prazo de validade está perto de vencer, é um problema muito maior do que se eu tiver um estoque de iogurte perto do prazo de vencer. Por que eu estou dizendo isso? Por que o arroz é um problema maior do que o iogurte? Falando para o supermercado. O supermercado resolver esse problema de estoque. Ninguém arrisca? A questão do volume do arroz ser maior do que do iogurte e também questão de prejuízo em termos de valor de nota que o supermercado gastou para adquirir aquele produto, né? Ok, você está certo. Mas a minha pergunta é a seguinte: é muito mais fácil
para o supermercado resolver um estoque de iogurte perto do vencimento do que um estoque de arroz perto do vencimento. Os dois perto do prazo de validade. Minha pergunta é por que é mais fácil para o supermercado resolver o problema com iogurte do que com arroz? Quem arrisca? Ué. Pelo consumo maior de iogurte, dá para você consumir iogurte mais rápido que você consome arroz. Porque o arroz, tipo assim, iogurte você pode tomar ele de manhã, 2, 3, de tarde, mais 2, 3. Mas uma sacola de arroz não tem como você fazer ela deliberadamente assim, de supetão, senão vai perder do mesmo jeito em casa. Você chegou perto. Você arranhou a solução. Você chegou lá no efeito. Tá? Por que deu ruim, Edson? Não é necessariamente o preço, não, viu, Caio? É um outro aspecto que tem a ver com o consumo do iogurte e o consumo do arroz. Ó, se a pessoa for aquela pessoa que respeita o prazo de validade, o arroz vai demorar mais a ser consumido. Agora, se a pessoa for aquela pessoa que não esquenta muita cabeça, só esquenta com prazo de validade enquanto ele está lá na prateleira, e quando chega em casa não esquenta nem a cabeça, aí tem tempo para consumir. Mas deixa eu então dar 2 exemplos aqui. Você sai de casa e você vai comprar arroz e iogurte. Ok? Os dois aumentaram de preço. Qual que é a tendência a acontecer com o consumo de arroz e com o consumo de iogurte? Os dois vão mudar na mesma intensidade? O preço aumentou. Vai nada. A galera vai dispensar o uso do iogurte e vai focar no arroz. Porque faz parte da cesta básica brasileira e o iogurte pode esperar. Ok. E aí, Agora, com certeza, ele vai estragar mais rápido. Segura aí, segura essa resposta. Segura aí também, Thaís. Agora vamos inverter. Você chega no supermercado, o preço dos dois diminuiu, tanto do arroz quanto do iogurte. Qual que a demanda vai mudar mais, do arroz ou do iogurte? Aí vai ser inverso, a galera vai se matar por causa do iogurte e o arroz é perigoso ficar esquecido na prateleira. Então, olha só. O que eu acabei de mostrar para vocês, em economia, a gente chama de elasticidade, que é o efeito sobre a demanda de mudança de preço. Então, produtos como arroz, feijão, macarrão, leite, ok? Alguns alimentos essenciais, a demanda dele é pouco afetada por preço. O que é que isso quer dizer? Você chega no supermercado para comprar arroz, comprar óleo. Se o preço estiver alto, você vai reclamar, você vai brincar, você vai xingar o governo, mas você compra aquela mesma quantidade. Da mesma forma, se você vai ao supermercado para comprar arroz e o preço do arroz está mais barato, se você comprar mais arroz, significa que lá na frente você vai comprar menos, mas o seu consumo de arroz se mantém. Concordam comigo? Por outro lado, o iogurte, se o preço está maior, eu consumo bem menos. Se o preço está menor, eu consumo bem mais. Então, o que é que acontece? Se você é gerente, o engenheiro de produção, gerente de um supermercado, você tem que cuidar muito para que o seu arroz, por exemplo, não se aproxime do prazo de validade. Por quê? Para você vender mais arroz do que você vende no dia a dia, você vai ter que fazer malabarismo, abaixar muito o preço para que as pessoas consumam mais arroz. No caso do iogurte,
Se você percebe que o iogurte está se aproximando do prazo de validade, o que é que você faz? Você reduz o preço, cara. Um monte de gente que não compraria iogurte ao preço tradicional, ao ver aquela promoção, vai comprar. Concordam com o que eu coloquei para vocês? Então, o que é que acontece? A administração de produtos, digamos, elásticos, ou seja, eu estou falando de iogurte, estou falando de doce, desse tipo de coisa, biscoito. Você dá uma promoção, você consegue desovar o produto que está encalhado, digamos, encalhado não, próximo do prazo de validade. Outros produtos, como arroz, você tem que administrar para que ele não chegue próximo do prazo de validade, porque se chegar próximo do prazo de validade, você vai ter muita dificuldade, mesmo reduzindo o preço, para vender. Ok? Muito bem. Meus amigos, aproveitar agora esse restinho aqui de aula para dizer o seguinte. As provas já estão liberadas, vocês têm aí até o dia 30 para resolvê-las. Eu já liberei também os pontos das questões que foram feitas nas aulas e mandei um e-mail. Abram o e-mail de vocês, está uma orientação lá para quem, porventura, estiver precisando de nota nas questões práticas, os dias que pode repor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, que fica fácil eu registrar, eu anotar e resolver qualquer dúvida, ok? Mas vocês vão ver que a prova está muito tranquila. Da minha parte aí, ela está super, super redondinha. Ok? Alguma dúvida? Eu estou devendo tudo que posso. Então, olha lá o e-mail, vê o que é que você pode fazer para recuperar ponto aí. Ô, Flávio. Prejuízo. Oi. Eu te mandei o seu e-mail, você me respondeu ele no domingo à tarde, perguntando qual matéria que era, eu te respondi qual matéria, mas não recebi nenhum retorno dele, não. Tá, Adalberto. Consulta a tua caixa de mensagem. Eu mandei uma mensagem em massa, ok? Não, para mim não está aparecendo nada ainda, não. Ok. Então faz o seguinte, se até amanhã de manhã não aparecer, me cobra de novo que eu te repasso uma cópia. Tá bom? Mas nesse caso eu só queria entender qual foi a nota máxima dessa avaliação de atividade de sala de aula. De sala de aula, peraí, o de vocês foi 800. Tem 200 pontos que eu dei para todo mundo. Como você matriculou depois, é provável que você ainda não tenha recebido, mas eu vou corrigir isso aí. Todo mundo parte de 200. Tá, não, porque para mim só aparece 650, entendeu? Tá. Mas então, só que eu devo ter perdido a última aula. Você deu alguma atividade? Na realidade, o pessoal tem feito atividade desde o primeiro dia de aula presencial. Tá, não. Todas as atividades eu fiz. Só nesse caso aí, só faltou da última aula. Ok. Depois, assim de cabeça, eu não vou lembrar. Eu fiz a conta hoje, eu estou com 200 e tantos alunos matriculados, então vou ter que dar uma olhadinha. Ô, Thaís, eu vou dar uma conferida, tá? Nesse processo, se de repente teve algum problema, mas confiram lá os pontos. Se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato comigo por e-mail. O Igor, eu estou vendo aqui, pode colocar o período, sim, é bom, coloca lá o nome e o período. Obrigado aí pela observação. Ok, então, moçada. Tranquilo. Depois você dá uma olhadinha lá, Olha, sim. Flávio, na sua caixa de entrada lá.
Porque eu respondi seu e-mail lá no domingo à noite eu respondi ele. Tá joia, Adalberto. Eu dou uma olhada assim. Tá joia? Boa noite, então, moçada. Uma boa prova aí para todo mundo. Claro. Vocês vão ver que essa matéria tá bem tranquila. Boa noite. Até mais para vocês. Alô, professor. Com Deus, boa noite. Boa noite.